Bom, vamos lá. Quero tentar aproveitar o tempo aqui e não fazer virar uma coisa maçante. Não reparem, esse carro, ele tá com a luzinha interna, ela funciona só com a porta aberta, não dá para andar com a porta aberta, certo? Então eu trouxe a luz de emergência de casa para gravar o vídeo aqui no carro. Hoje é terça-feira, hoje é dia 8 de fevereiro de 2022. Vou tentar ser relativamente sucinto, mas pode ser que eu não consiga, porque eu não tenho um tão bom poder de síntese como o Menon, por exemplo, ou como o Juca, ou como o Veríssimo, ou como o Tostão, por exemplo. Mas vamos lá. Eu tô indo agora naquele dia. Eu tenho um dia do mês que eu preciso ir de manhã e de noite na empresa, que é quando eu vou coletar a assinatura dos pontos do pessoal daqui de Barueri. O espelho de ponto do mês de janeiro. E aí eu preciso coletar a assinatura. Depois amanhã eu tenho que digitalizar e colocar no drive público da rede para que fique disponível a quem precisar, ao cliente, a nós, a qualquer consulta jurídica específica. E é isso que eu faço. E eu tô indo agora. Hoje de manhã eu já fui, fiz toda a minha parte lá, fiz toda a correria, peguei todas as assinaturas possíveis e agora eu estou indo na parte da noite. Na melhor das hipóteses eu devo demorar umas 2 horinhas lá, na pior das hipóteses umas 2 horas e meia a 3. Espero que não. Enfim, são 8h11 agora e eu queria falar de um assunto. Talvez eu emende isso para algumas outras coisas, mas vamos lá. Eu normalmente, para eu elogiar um jogador de futebol, é um pouco medíocre falar sobre futebol, enfim, né, em momentos tão sérios. Mas como vivemos e não podemos escapar disso, no meio de uma maioria medíocre, é onde eu me encaixo junto a ela, em muitos aspectos, eu acho que é importante. A minha reclamação é a influência que esses caras têm, visto o futebol ter uma ascensão, uma influência muito grande no cultural brasileiro, no cultural latino e ainda mais no cultural brasileiro. Então, é por isso que eu às vezes me incomodo, em grande parte das vezes, me incomodo com a atitude de jogadores, e muitas outras vezes eu também, em raras outras vezes, eu tenho um elogio ou outro a fazer a alguma atitude de jogador. No meio da pandemia lá, quando ainda não tínhamos vacina, quando ainda estávamos lutando para segurar isso, e onde era importante o exemplo dessas pessoas famosas, um jogador, eu acho que ele já estava no Flamengo já, o Gabigol, Gabriel Barbosa, ele e várias outras pessoas foram pegas numa festa clandestina, numa casa de bingo clandestino, casa de pôquer clandestino, acho que é isso, né? E ele foi execrado por causa disso. Eu também tive as minhas boas críticas em relação a isso. Que merda, né? Num momento onde a gente precisa influenciar as pessoas a segurarem a bronca, a ficarem em casa, a esperar isso passar, a aparecer uma vacina, a descobrirem um remédio, mas que principalmente a população pudesse entender que era necessário ficar em casa. Um cara famoso desses dando um exemplo desses. Por que eu tô tocando nesse assunto? Justamente pelo contrário. Nas últimas semanas ele me impressionou positivamente. Grande coisa, né, Gabigol? Você está extremamente preocupado em me influenciar positivo ou negativamente, né? Eu acho que negativamente dificilmente você vai me influenciar.
Mas enfim, por quê? Porque vivemos tempos difíceis, tempos insensatos, tempos horrorosos de população passando pano para racismo, passando pano para desigualdades específicas, passando pano para perda de direitos ou de ao menos primeiros passos que a gente já tinha conseguido dar em relação a alguns conceitos muito importantes que o nosso país está tão necessitado, como pautas raciais, pautas de minorias, quaisquer que sejam essas minorias. E aí há 1 ou 2 semanas atrás aconteceu mais um fato desses que revolta muita gente, e que essa turma que hoje detém o direito no Brasil, detém o poder no Brasil, gostam muito de minimizar, de desmerecer o assunto. Um rapaz africano, se eu não me engano, congolês, eu acho, pode ser que eu esteja falando um monte de besteira, e eu também sei muito pouco sobre o assunto, sobre detalhes do assunto. Eu sei que um moço negro, não importa a nacionalidade dele, foi confundido com um ladrão, com um bandido, foi morto por policiais, foi agredido até morrer, teve o negligenciado até o socorro a ele, até que não fosse mais possível conseguir mantê-lo vivo, e bom, o cara faleceu por conta de mais uma daquelas que o brasileiro conhece tão bem, mas finge que não acontece, finge que isso não existe no Brasil, que é o próprio racismo puro, a coisa que inicialmente te pergunta, boa coisa não estava fazendo, né? Por isso que aconteceu alguma coisa errada. Quem não se mete com essas coisas não corre perigo, e assim por diante. E por que eu tô falando isso também? Porque o Gabigol, nossa, de vez em quando a luz aqui fica muito pior, né? Sei lá como é que dá pra melhorar isso. Melhor assim? Não, assim fica mais horrível ainda. Bom, vou deixar assim. O Gabigol, na semana em que aconteceu isso, que aconteceu essa injustiça, essa sacanagem, essa pilantragem, mais essa, que parece que está ficando cada dia mais comum no país, ele foi lá e se manifestou. Até quando racismo? Até quando a gente vai perder pessoas inocentes por conta de preconceito, por conta de julgamentos incorretos, por conta de... Enfim, ele se manifestou e se manifestou contundentemente, com uma bela de uma síntese, por sinal, não me lembro exatamente a frase, e ele falou sobre isso. Num momento onde jogador nenhum quer pôr sua opinião em nada, muito pelo contrário, foge de colocar a sua opinião. Beleza? Isso me deixou bastante contente. Num segundo momento, nesse fim de semana, teve um jogo horroroso do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense, onde o Fluminense ganhou do Flamengo, e o Gabigol, ele mesmo, ao ser substituído, tinha que passar por uma escada, por um pedaço onde em cima estava uma boa parte uma parte da torcida do Fluminense. E foi filmado isso, ele começou a ser ofendido muito, 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 e uma jornalista que estava perto pegou o celular e filmou. E é o final que a gente vê, porque segundo ela, esses xingamentos estavam muito recorrentes o tempo todo, muito tempo, durante um bom tempo. E o pessoal xingando, e nesse xingamento, um ou alguns, não se sabe, dá para se ouvir claramente chamando o Gabigol de macaco. Eu não gosto da ideia de que o Gabriel, ele é clarinho. Cara, se ele se identifica como negro, ótimo. Se ele se identifica como branco, ótimo também. Mas ele tomou a dor, ele pegou isso para ele, e ele foi ofendido, foi xingado, e não deixou isso barato, foi nas redes sociais e colocou novamente, quer dizer, de novo, até quando? Não ao racismo, chega de desigualdade, chega de racismo. Ele foi bem bacana de novo, ele foi contundente, ele foi real, dessa vez porque ele foi a vítima, mas sim, tantos e tantos jogadores e quaisquer outras pessoas foram vítimas
de xingamentos. Vamos deixar isso muito claro. A primeira coisa, por isso que eu toquei no assunto do Gabigol, porque agora vai sair o Gabigol e vai entrar um outro contexto, não diferente, mas em continuação a esse assunto. Racismo é crime por lei. É crime inafiançável e imprescritível. O que é isso? Não existe fiança para cobrir uma prisão pelo caso de racismo e não prescreve. Se demorar 45 mil anos para julgar, ele vai ser julgado. Ele não vai perder a validade. Ele deverá ser julgado. Então, basicamente é isso. Se pra você, só chamou de macaco, no meu tempo, então, cara, desliga o vídeo agora, vai embora, mantenha a amizade, saiba que eu acho que se você tá vendo isso, algum carinho por mim você deve ter. Obrigado por isso e a gente se vê, beleza? Mas se não, você também acha que isso faz parte de toda a terminologia que define este crime, que isso seja começo, meio ou fim de qualquer coisa, alguém chamar alguém de macaco, pra mim, tá dentro do contexto de uma atitude racista. Então pronto, acabou. Infelizmente não acabou. O Vasco da Gama, a organização Vasco da Gama se manifestou em favor do Gabriel. O Flamengo, lógico, óbvio, evidente, se manifestou. E um ou outro jornalistas grandes, todos praticamente se manifestaram. E o Fluminense se manifestou. E eu ontem tinha guardado o nome do presidente do Fluminense, mas já fugiu também. Isso não tem importância, é até melhor para ele e talvez até para mim. O Fluminense colocou uma nota aonde ele dizia: estamos apurando o suposto caso de racismo. É uma filmagem. É uma filmagem de um celular, é uma filmagem que foi para as redes sociais alguns minutos depois de ocorrer, ou seja, não foi manipulada. E vai o Fluminense em sua atitude, em seu direito total de se manifestar, e vai e coloca em dúvida a vítima. Em dúvida algo que não precisava sequer ser averiguado. Ele estava passando pela torcida do Fluminense, uma pessoa de lá soltou essa fábula e o Fluminense se manifesta falando: estamos apurando o suposto caso de racismo. Não tem suposto, cara pálida, não existe suposto, não existe, assim como não existe mais ou menos gay, não existe mais ou menos hétero, não existe mais ou menos qualquer coisa, ou que exista, dane-se. Não existe mais ou menos racismo. Chamaram, mas espera aí, tem que ver. Não tem. E beleza, né? Na segunda-feira, o jogo foi no domingo. Ontem eu trabalhei de casa e eu deixei a televisão ligada no esporte, e o Sport TV passa muito debate sobre o fim de semana, tudo, e esse assunto foi recorrente. E aí chamam Casagrande, chamam jornalistas legais, bacanas, todos para falar em uníssono sobre a repugnância deste ato, inicialmente, e também muita crítica à atitude passapano do Fluminense em sua entidade jurídica, em sua entidade pessoa jurídica, entidade, né? E do presidente do Fluminense. E num decorrer momento eu não estava ouvindo, em alguns momentos eu dava aquela parada para dar uma espreguiçada, alguma coisa do trabalho, e eu ouvia uma ou outra opinião, e eu dei a sorte de ouvir. Num determinado momento, tem um dos jornalistas lá que trabalha, ele cobre muito a coisa do mercado da bola. No início das temporadas ele trabalha bastante, ele fala sobre suposto técnico, suposta vinda de jogador para cá e para lá e assim por diante. Eu também esqueci o nome dele, é lógico, e ele é negro. E esse debate rolando entre cada parte ali falando, todos deixando muito claro, todos sendo bastante favoráveis ao assunto,
indignados com a atitude ou a pouca atitude do Fluminense. E esse jornalista, em um determinado momento, falou assim: olha, se o presidente do Fluminense fosse negro, ele não soltaria uma nota dessa forma. Passado algum tempo, alguns minutos, o presidente do Fluminense ligou para a redação e exigiu falar ao vivo, no ar, sobre o que ele achou de tudo aquilo. Claro que, conhecendo bem a atitude do pessoal da Sport TV, eles, claro que permitiram, claro que deixaram isso rolar. E eu sei que se a intenção desse presidente foi passar uma mensagem de que vocês não estão entendendo nada, eu vou mostrar que eu estou certo, ele conseguiu com tamanha maestria mostrar o contrário, que dá a sensação de que, assim, foi sincero, ele é burro mesmo. Ele já começou falando assim: você não tem o direito de falar uma coisa dessas de mim, me julgando preconceituoso. Eu sou casado com uma negra, uma das minhas filhas é mais escura. Agora eu paro, porque o resto foi só lenga-lenga. E o jornalista que falou isso durante todo, mesmo o presidente falando, se dirigindo a ele e ele se dirigindo ao presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, eu não lembro se é isso. Foi sempre muito retilíneo. Ele não mudou uma vírgula do que ele falou. Ele quis deixar muito claro ao presidente que o presidente não tem lugar de fala neste assunto e que o uso do contexto de que a mulher é negra, enfim, isso aí sim eu dei aquela parada para assistir. Eu já tinha feito as minhas entregas, né, dos meus relatórios, aqueles obrigatórios diários, aqueles que eu não posso deixar de fazer nem que eu estivesse doente. Então sobrou um tempinho para eu acompanhar isso com algum detalhe. E ele não conseguia, o negócio era ruim. Esse presidente falou pra cá, falou pra lá, falou pra cá, falou pra lá e não falou nada. E aí eu tenho que entrar no assunto porque a minha irritação aumentava muito. O que me faz conhecer os problemas dos negros sendo casado com uma negra? O que me faz ter eu sofrido alguma coisa na minha vida por ter casado com uma negra? Esse assunto me irrita profundamente. Eu confesso que lá na minha juventude, dos meus 20 e poucos anos, eu já usei esse argumento. Eu namorei algumas meninas negras. Eu sou casado com a minha querida e lindíssima esposa negra. E isso não me faz ter autoridade sobre nenhum assunto quando o contexto é racismo. Não me faz ter nenhuma autoridade. Isso dá aquela sensação, é a continuação da frase: eu não tenho nada contra gays, eu tenho até alguns amigos que são. Então me dá essa sensação, senhor presidente, que o senhor está falando: eu não tenho nada contra negros, eu tenho até uma esposa que é. Deu para perceber aonde a gente está querendo chegar? Isso me irrita profundamente. Eu sou meio italiano, meio português, e o meu lado português é um pouquinho turco. É um pouquinho talvez da invasão dos otomanos lá. Meu pai tinha uma aparência de uma pele mais escura, não negro. Uma pena. Então eu não tenho lugar de fala para essa conversa. Eu nunca sofri nada por não ser negro. Eu nunca sofri nada pela minha mulher ser negra. Meu filho, ele hoje é um menino clarinho. Nasceu clarinho, tudo. Pode ser que a pele dele escureça com o decorrer do tempo. Pode ser que o cabelo dele mude. Isso não tem a menor importância. Isso não nos dá nenhuma vírgula no discurso em relação a falar: eu não sou racista porque minha mulher é negra.
Assim como o Cauê não vai ter o direito de falar eu não sou racista porque minha mãe é negra. Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso me irrita profundamente. Isso é ruim, isso é simplismo, isso é preconceito, é tentativa de disfarce de preconceito. E sabe o que é isso pra mim? É escancaramento de preconceito. Continuei essa conversa com a minha mulher sobre isso, sobre o que eu acho disso, sobre o que eu achei desse episódio medíocre, onde eu coloquei um exemplo de muitos anos atrás. Se alguma vez na minha vida uma novela da Globo fez algum sentido ou me ensinou alguma coisa, eu não sei o nome da novela. Eu me lembro que o ator era o Paulo César Grande, era um cara bonitão, na época hoje ele é mais coroão, ele deve ter uns 60 e poucos agora, mas ele sempre foi um cara bonitão, alemãozão, cabelo pra trás, assim, uma entrada calva, tal, meio forte. Não era galã, mas era do núcleo dos mais bonitões, né? Dos homões lá da Globo. E ele tinha um personagem que era casado ou namorava uma lindíssima mulata, uma negra lindíssima. E no decorrer da história da novela, ela fica grávida e ele acaba se afastando. Ele se afasta na gravidez. E a mensagem ali que eles querem passar é que ele recuou, ele teve medo, ele teve insegurança de ter um filho negro. E tem umas falas dessa relação, dele tentar depois, ele se arrepende e tenta se aproximar novamente da esposa, tenta se aproximar novamente do filho, tenta conhecer o filho ou a filha, não sei exatamente. E ela solta esse enredo foi, na minha opinião, muito bem feito, ao menos pra mim foi muito útil, onde ela colocou assim, a menina, ela fala assim: casar, namorar ou sair com a mulata gostosa é status, uau, olha eu não sou preconceituoso, ó a minha mulher. Agora, quando vem o filho pretinho, aí você não aguenta, você não segura. Eu acho que isso foi de extrema relevância pra mim. Eu não me lembro onde eu tava, com quem eu tava, o que eu tava fazendo, mas eu assisti, por algum motivo eu assisti esse momento dessa novela que eu não me lembro o nome. Isso provavelmente já faz mais de 20, 30 anos atrás. Então, eu volto aqui no assunto só para lamentar esse tipo, e aí sim você pode me classificar como eu tô sendo separatista. Este tipo de pessoa que se diz não preconceituosa, ele é o mesmo tipo de pessoa que a dona Eliane Cantanhede, um dia numa convenção do PSDB, falou assim: estamos aqui ao vivo na convenção do PSDB para a escolha dos candidatos aos governos, à presidência, a tudo mais. Isso há uns mais de 20 anos atrás também, onde ela colocou, está cheio hoje, sempre foi uma coisa muito mais reservada, essas reuniões do PSDB, mas hoje está bem cheio, tem bastante gente. E ela coloca assim, isso, dessa forma, ela falando para a câmera. E eu hoje, conversando aqui, chegando e vendo toda esse número maior de pessoas e tudo, perguntei para um dos caciques, né? Nossa, temos uma festa popular agora aqui, aonde este cacique falou assim para mim. Ela não falou isso em tom de denúncia, ela falou isso sorrindo em concordância, sorrindo em tom da piada, onde, segundo ela, a pessoa respondeu: popular, mas cheiroso. Você entendeu? Essa é aquela coisa de que lugar de fala, essa pessoa nunca vai ter o direito de falar sobre pobre, sobre pobreza, sobre o que é popular. Assim como fazer filmagenzinha de presidente comendo carne com farofa e deixar... Meu Deus do céu! O cara sempre vem e jogou o carro pra cima de mim. Aonde se finge de povo. Olha, o presidente raiz, como seus lambe-saco espalharam o vídeo pelo mundo, pelo Brasil,
Isso que vocês fizeram e essa imagem que vocês passaram, na intenção de colocar o seu presidente, o seu, ele é meu também porque constitucionalmente ele é meu, mas eu não votaria jamais em algo desse tipo. Voto até em Moro, hein? Contra ele. Voltando. Essa é a ideia que ele e sua turma fazem sobre povo, sobre popular. Alguém porco, alguém sem higiene, alguém sem modus. E presidente ou quem quer que esteja espalhando ou tenha achado, tanto que foi retirado depois porque pegou muito mal, espalhado uma imagem dessas de que seu presidente é do povo, já que ele come dessa forma, vocês não entendem e nunca entenderam o que é povo. Assim como um presidente de clube ou mesmo eu aqui, esse pé rapado idiota que não vale nada, usar a hipocrisia da frase eu não sou racista, eu até casei com uma negra, jamais vai me dar argumento algum para falar sobre racismo. E só para terminar, porque eu estava também vendo esse assunto hoje com a Rita Van Hoyt, aonde ela coloca extremamente bem uma explicação tranquila sobre por que não existe heterofobia, por que não existe cristofobia, por que não existe racismo reverso, ou seja, negro que tem preconceito, que pratica racismo contra brancos. Brancos nunca sofreram por serem brancos, héteros nunca sofreram por serem héteros. Fechou? Fechou? Você pode estar confundindo racismo com preconceito. Racismo é uma coisa que separa e coloca em devidos lugares, ou supostamente nos devidos lugares de quem julga, com o racismo. Preconceito é ideia pessoal, e isso é gosto pessoal. Eu tenho preconceito contra cocô. Sou preconceituoso, perfeito. Então, você entendeu? Eu tenho preconceito contra falsidade, contra politicagem, eu tenho preconceito sobre vários tipos de atitude, ou falta delas. O que eu quero dizer aqui, desculpem a imagem tão ruim, mas talvez poupe vocês de ficar vendo uma cara tão feia com mais detalhes, né? Mas eu quero pôr um ponto nesse assunto não final. Parabéns, Gabigol, por se posicionar lá atrás sobre a morte de um negro, uma morte gratuita, banal, idiota, o que torna a coisa mais revoltante ainda. Não havia sequer motivo, porque o cara é negro, porque o estereótipo que ele passou. Alguns policiais, inclusive negros, que participaram do que resultou na morte dele, se posicionou em relação a isso, se posicionou em relação ao racismo que sofreu. E, por favor, pessoas do naipe deste presidente, acho que é Mário Bittencourt, não vem com essa. Não me vem com essa. Uma vez me perguntaram, esse assunto estava entre eu e uma ou outras pessoas brancas. Me perguntaram assim, eu tenho uns 3, 4 amigos negros, e você? Eu nunca parei para contar. Eu tenho amigos. Eu não fiquei, esse é amarelinho, esse é mais marrom, o Cauê costuma falar marrom. Esse é um pouco mais pretinho, esse é azul, não. Então, reveja, gente, é simples. Seja sincero. Identificar o preconceito da gente é o primeiro caminho pra gente parar de ter preconceito ou eliminar esse específico preconceito que a gente consegue verificar na gente. Beleza? É isso aí. Teria várias outras coisas para falar. Ficou pesado, 29 minutos, perdão, mas eu quis ficar livre à vontade para falar sobre isso. Obrigado. Beijo do gordo.